Felipe Luiz identifica problema no time do Flamengo. Isso ficou muito claro nas duas partidas que a equipe disputou pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América. E o Felipe Luiz admitiu isso na entrevista coletiva após a magra vitória por 1-0 sobre o Deportivo Táchira, que é o problema que o Flamengo vem tendo para enfrentar a linha de 5. Foi um problema grave, né? Principalmente na partida contra o Táchira. O Internacional jogou com linha de 5 contra o Flamengo, com o Fernando centralizando entre os zagueiros Vitão e Juninho, e o Flamengo teve algum problema, principalmente no primeiro tempo daquela partida. O Internacional nunca tinha jogado dessa forma, né? Joga com linha de 4, mas recuou o Fernando, como eu disse, entre os zagueiros. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, inscreva-se no canal aqui, caso você não seja inscrito, deixe seu like também, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, e a gente tem que falar sobre esse problema do time rubro-negro, que é quando enfrenta linhas de 5. O que é uma linha de 5 em primeiro lugar? Para você que não sabe, a gente explica, evidentemente. É quando o adversário monta uma primeira linha de zagueiros e laterais com 5 jogadores, à frente do goleiro. Então, lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo. E esse zagueiro do meio pode ser um volante, como foi no caso da partida contra o Internacional, em que o Fernando executou essa função. O Fernando é um cabeça de área, né? Ele joga ao lado do Bruno Henrique. Então, o Felipe Luiz admitiu isso, dizendo, inclusive, que havia estudado o time do Deportivo Táchira com uma linha de 4 jogadores, não uma linha de 5. E aí que foi surpreendido por essa linha de 5 na partida contra a equipe venezuelana na última quinta-feira. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, tá? E como é que isso fica configurado? Ora, é o BandBet Multiplica, que tem odds turbinadas para determinadas combinadas dos jogos para você, tá? E eu indico, evidentemente, uma fezinha no jogo entre Flamengo e Vitória. Vitória e Flamengo, afinal de contas, será no Barradão, neste domingo, às 6h30 da tarde. Inclusive, tem jogo hoje, sábado, pelo Campeonato Brasileiro também, com Corinthians e Vasco, com Botafogo e Juventude, por exemplo, com odds turbinadas, que você não tem igual no mercado para essas combinadas. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo aqui, é um problema que foi identificado pelo Felipe Luiz e ele vai ter que resolver de alguma forma, né? Uma forma de fazer isso é atacar com 5 jogadores também. Existem 3 maneiras de você furar uma retranca, uma linha de 5, 4 e 1, que é você fazer cruzamentos sobre a área, que eu acho uma péssima ideia, né? Dependendo até dos jogadores que você tiver para executar essa função. Você fazer passes de infiltração que quebrem essas linhas ou contar com a habilidade dos jogadores nos dribles, né? Você sabe que o Renato Gaúcho, que para mim é um técnico muito fraco, deixa aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito, ele chegou a colocar uma vez o Gustavo Henrique, zagueiro, quando jogava no Flamengo, como um centroavante para cabecear a bola para o fundo do gol. É uma tática muito rudimentar essa. O Felipe Luiz não vai fazer isso, evidentemente, é um técnico com um repertório muito maior em relação ao Renato Gaúcho, mas é uma possibilidade. É a que eu menos gosto, como eu disse. Como manipular essas linhas? Bom, o Felipe Luiz, até por isso, eu acho, tá? Embora não compreenda muito bem, até compreendo, mas não concordo com a escalação dos 4 atacantes
quando jogam como pontas, né? E aí eu tô falando basicamente sobre o jogo contra o Deportivo Táchira, em que entraram Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Tirando o Bruno Henrique, e talvez o Luiz Araújo, que faz boas partidas quando entra durante os jogos, eu não gosto muito do Luiz Araújo, não é que eu não gosto, ele tem mostrado isso quando entra como titular nas partidas, né? Que não vem rendendo muito bem. O Michael não jogou nada, nem contra o Internacional, nem contra o Deportivo Táchira. Então, quando esses pontas vão mal, fica muito difícil manipular essa linha de 5 adversária, tá? O Michael, já falei sobre isso à época, eu era contra a contratação do Michael. É um jogador até que faz seus gols, tem alguma qualidade e tal, mas sempre achei, até pela dificuldade que ele teve na formação, na base, né? É um jogador que praticamente não teve base, um jogador com várias limitações e faz opções erradas no campo, né? Eu me recuso a falar tomada de decisão, me perdoe. Então, é um jogador que, por exemplo, naquela partida contra o Palmeiras, na final da Libertadores de 2021, tem uma péssima conclusão naquele jogo. O Flamengo poderia ter virado a partida naquele momento e ele chuta para fora, cara a cara, com o goleiro Everton. Ora, era um lance decisivo. Se você tem atacante que na hora do lance decisivo falha, esse jogador deixa de ser decisivo e passa a ser apenas um coadjuvante. Eu me lembro daquele jogo em Montevidéu, eu estava lá, a torcida pedia Michael o tempo todo, e ele teve a bola para fazer o Flamengo ganhar aquele jogo. Era no finalzinho, se ele faz aquele gol, o Flamengo teria sido campeão da Libertadores da América em cima do Palmeiras, e todo mundo sabe o que aconteceu depois com a falha do Andréas Pereira. Aliás, eu não tinha gravado nenhum vídeo sobre o Andréas Pereira, porque eu nunca, honestamente, acreditei muito na possibilidade de trazer o jogador de volta, repatriar o Andréas Pereira, por causa do valor, dos valores envolvidos nessa negociação. E ao companheiro Flazoeiro, né, o Guilherme, grande cara, o José Boto disse, lá na Venezuela, em San Cristóbal, que não é uma opção para o Flamengo, o que eu acho muito bom, na verdade, né? O Andréas Pereira foi mal escalado pelo Renato Gaúcho. Ele nunca foi um segundo homem no meio de campo. Ah, Bernardo, mas ele disse que gostava de jogar nessa posição. Ora, ele falou isso porque ele não ia jogar no lugar do Everton Ribeiro nem do Arrascaeta, e ele queria ser titular, evidentemente, então ele foi colocado nessa posição um pouco mais recuado, né? Até por isso ele não era o cara para estar naquela posição, naquele momento em que ele perde a bola de forma ridícula para o Davidson, né? Ele é um bom camisa 10? Ele sempre jogou assim. Tá no Valência, na Lazio, no Manchester United e agora no Fulham. Ele é um camisa 10, é um jogador para atuar atrás do centroavante. Eu nunca vi o Andréas Pereira como segundo volante, talvez por isso a passagem dele pelo Flamengo tenha sido muito irregular e culminou com este erro ridículo e gravíssimo que ele cometeu na final da Libertadores. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.